Bom, nesse vídeo eu quero te falar a verdade sobre o marketing digital, tá? O marketing digital, ele é uma coisa muito boa, mas é que as pessoas vendem muita ilusão ao entorno desse assunto, né? Existe um misticismo muito grande. Ah, você vai ficar rico em um ano, 6 meses, você vai mudar de vida, você vai aposentar seus pais, você vai fazer isso e aquilo. E eu não estou dizendo que é impossível, tá? É possível, eu já vi pessoas fazendo isso, mas da mesma forma que em qualquer profissão existe uma minoria que se destaca e consegue um resultado extraordinário, no marketing digital é da mesma forma. Porque existem diversos fatores, centenas de fatores que vão determinar se você vai chegar longe, se você vai ser mediano ou se você vai ser pequeno o resto da sua vida. Eu trabalho com marketing digital há, sei lá, aproximadamente uns 10 anos, né? Comecei a estudar programação, mas depois eu vi que o meu computador era uma carroça que não dava nem para rodar ali, para emular nem nada. Aí eu mudei para desenvolvimento de sites, né? Utilizando o WordPress e tudo mais, e aí o computador começou a rodar, comecei a estudar sobre edição de vídeo, edição de imagens e vários outros assuntos de marketing digital. E aí eu comecei a prestar serviços e depois criei um canal no YouTube, né, e tudo mais, com a estratégia que eu utilizo até hoje, né, que é a arbitragem em apostas esportivas. E, cara, foi muito bom. E tudo que eu aprendi no marketing, cara, tudo que eu aprendi prestando serviço, eu trouxe para esse negócio que eu comecei na internet. Ou seja, a minha página de venda, eu que fazia todos os cursos, os vídeos eu gravava, né, os vídeos do YouTube, editava, postava. Então foi um conhecimento muito válido, tá? Que eu acredito que qualquer pessoa tem que aprender hoje em dia, porque o mundo é digital. Então, assim, e você aprender não quer dizer que você vai ficar rico em 6 meses, em um ano, mas sua vida pode melhorar muito, tá? Eu, por exemplo, ó, o máximo que eu já recebi em empregos foi, sei lá, aproximadamente 3 salários mínimos quando eu trabalhava de vendedor, né? Trabalhava de vendedor há quase 20 anos atrás, uns 16, 17 anos atrás, trabalhava de vendedor em uma loja de calçados, aqui perto, né, no Avenida Comercial, e eu tirava ali, sei lá, 2, 3 salários mínimos, né, quando vendia bem, e era bom porque o dinheiro rendia naquela época, né, e ninguém ganhava, assim, rios de dinheiro, acho que não tinha nem redes sociais naquela época, então foi uma coisa muito boa, me desenvolveu muito, né, vendas, cara, vendas transforma a vida da pessoa, sinceramente, porque toda empresa precisa vender, né, então se você não sabe vender, você não tem nem como começar o negócio. Mas vamos voltando aqui. Então eu comecei, né, nessa fase aí, foi a época que eu mais fiz dinheiro, né? Depois saí de lá, fui empreender, dei errado, né? Fui vender frango assado aqui na porta de um bar, perto de casa. Depois montei escritório com os amigos, né? Consegui um emprego de representante comercial. Depois saí da empresa com algumas pessoas de lá e a gente montou um escritório, deu errado, né? Um monte de sócio. Então, assim, eu já quebrei bastante cabeça, né? E depois que eu entrei nesse mercado do marketing digital, eu entrei iludido, tá? Eu vou assumir para vocês. Porque, cara, eu entrei naquela época que afiliado tava bombando. Então era o tempo todo print de venda, o pessoal mostrando dinheiro, mostrando resultado, falando que estava comprando mansão de luxo depois de 6 meses no digital, carro de luxo. E, cara, a gente que é leigo, né? Eu pelo menos era leigo, né? Tenho o quê? Uns 10 anos isso aí. Sei lá, 7, 10. Não, na verdade tem mais de 8. Pelo menos 8, né? Eu acreditei nessas pessoas, né? Mas depois que eu entrei nesse mercado, eu vi que não era da forma que as pessoas falavam. Dá para você lucrar? Dá. Eu fiz algumas vendas como afiliado, fiz de e-book, de cursos. Cheguei a criar um curso de marketing básico na época, que foi R$ 10, vendi, acho que foi um ou foi dois. Olha só, pessoal. Então não é fácil, tá? Não é fácil. Dinheiro fácil não existe, é o que eu sempre falo. Tudo existe um trabalho e não é todo mundo que vai ficar rico, beleza? Mas eu garanto uma coisa, se você se dedicar, se você focar, se você aprender e executar o que você está aprendendo, colocar em prática, você vai ganhar muito mais do que num trabalho convencional, tá? Porque qual é a média de salário do brasileiro hoje, né? A maior parte ganha um salário mínimo e, sei lá, eu não lembro os números exatos agora, mas acho que 60% acho que ganha um salário mínimo, né? Uns 30% ganha até R$ 3.000 e tanto que você ganhou até 5, você é considerado classe média. 5 mil hoje no Brasil você não faz nada, né? Então, acima de 5 mil você já é considerado classe alta, né? Porque a renda do brasileiro é muito baixa. Então, para você arrumar um emprego hoje para ganhar R$ 5.000, se você não for um diretor comercial, um representante ali importante, um líder de equipe de vendas, né, um vendedor muito bom, você não vai conseguir passar de R$ 5.000 de salário. Só que no digital, você consegue fazer muito mais do que isso. Você consegue fazer 5, 6, 7, 10, 12, tá? Eu estou falando por mim, pela minha experiência pessoal. Não estou me baseando em ninguém. Estou me baseando em quem
tá há quase 10 anos nesse mercado, já quebrou a cara de tudo quanto é jeito, já tentou de tudo, já foi para todos os lados, afiliado, produtor, produtor de conteúdo, produtor de infoprodutos, já tentei lançar outras pessoas também, já fiz tanta coisa, cara, que assim, nunca fiz dropship, né? Porque eu nunca vi muito sentido nisso. Tanto que é uma furada do século, né? A maioria das pessoas que fizeram fala que tiveram um grande volume de vendas, mas o lucro foi uma mixaria, né? E tiveram que sonegar imposto ainda, porque se fosse pagar imposto de tudo ia ficar no prejuízo. Mas enfim, então eu já fiz de quase tudo, cara. Quase tudo que eu via que dava certo, que as pessoas falavam e que eu via lógica naquilo, eu fiz, né? Eu testei. Então, o que que eu me encontrei mais no marketing digital? Primeiro, eu tenho o outro canal, né, onde eu produzo conteúdo, eu ensino, eu mostro, eu dou dicas, e tem os cursos que eu vendo lá, né, que eu criei. Então eu fui para esse lado de infoprodutos, mas eu também estou no lado de prestar serviços. A vantagem de você prestar serviço, cara, é que a maioria dos empresários, eles são completamente despreparados. O que que acontece? A pessoa lá abre uma loja, uma empresa, ela sabe oferecer, sabe prestar o serviço, né, ou sabe criar um produto ou criar alguma coisa, mas ela não sabe vender, principalmente na internet. Né? A internet, por mais que a gente esteja acostumado aqui com Instagram e redes sociais, para a maioria das pessoas acima dos 35, 40, 50 anos, é uma coisa extremamente nova e difícil. Tá? Então você consegue prestar serviço para essas pessoas. Então, qual serviço que eu presto hoje? Eu faço tráfego pago, eu faço site, eu cuido de redes sociais, edito. Cara, eu faço várias coisas. Né? Dou dicas de vendas também, ensino, treino. Então, assim, dá para você lucrar muito nesse mercado. E não existe só esse lado de afiliado, de produto, de e-book, de curso, tá? Existe o lado também da prestação de serviço, que muita gente deixa passar, tá? Não presta atenção nesse lado aí do marketing digital. E uma coisa que, cara, eu me sinto extremamente privilegiado, porque eu trabalho da minha casa, né? Eu tenho um computador aqui, ó, que está do meu lado, e quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu sento aqui, né? Eu peguei um quarto aqui da minha casa, fiz escritório, sento aqui na frente do computador e vou e faço, pronto, acabou. Não pego o trânsito, não escuto encheção de saco de chefe, tá? Eu fecho ou não com o cliente se eu quiser, se eu ver que é um cliente chato, eu não fecho, tá? Se eu ver que o cliente está dando trabalho, eu falo, ó, não dá mais pra gente continuar. Então, a gente tem essa liberdade. Tá? Então, e é uma das coisas que eu mais gosto, cara, é trabalhar em casa. Porque aqui, eu tô de bermuda agora. Coloquei uma camisa preta, uma bermuda e tô trabalhando. Se tiver muito calor, eu tiro até a camisa. Então nós temos essa liberdade, tá? Você que trabalha em casa. Mas não pense que é fácil, tá? Nada é fácil. Da mesma forma que você arrumar um emprego e trabalhar nele não é fácil, por quê? Porque primeiro que você, quase certeza que você vai ganhar pouco, né? Você não vai estar satisfeito com o seu salário. Segundo, que você vai ter que sair de casa, pegar trânsito, você vai ter que se desgastar com o cliente, com o chefe, né? Você, na maioria das vezes, o emprego não é legal, né? O ambiente muitas vezes não é legal. Então, assim, eu me sinto privilegiado de poder trabalhar em casa. Às vezes eu vou levar minha mulher no trabalho, ela ainda trabalha, né, no salão, ela é nail design, né? Faz unha e tudo mais, arruma maquiagem e tudo. E, cara, eu levo ela uma, duas vezes na semana pro trabalho, né, às vezes. E às vezes, cara, às vezes não, quase sempre tem trânsito intenso, tá? E não é longe, tá? Se for sem trânsito, cara, dá 25 minutos daqui pra lá. Mas com trânsito, às vezes, chega a 1 hora de percurso. Então, olha o tanto que a gente se desgasta no trânsito, né? E eu já falei para ela, ó, você tem que empreender, tá? Por mais que às vezes ela não queira trabalhar no digital, né? Porque ela gosta mais de lidar com pessoas ali diretamente, pessoalmente, tudo mais. Eu falo para ela, ó, você tem que trabalhar para você, cara, porque você está se desgastando, pegando trânsito, ônibus lotado, pessoal fedendo lá, gritando dentro do ônibus, né? Assim, na ida já está com sono, na volta já está cansado. Então isso desgasta muito, né? Toma o tempo da sua vida. Então eu acredito que todo mundo, cara, hoje em dia a gente vive na era digital. Você não precisa. Tem coisa que você não precisa nem do computador, você consegue fazer pelo seu próprio celular. Por exemplo, edição de vídeo, eu faço pelo celular na maioria das vezes, às vezes eu faço pelo computador. Edição de imagens, eu gosto de fazer pelo computador porque a tela é maior, mas eu faço às vezes pelo celular também. Então o site tem que ser pelo computador, tá? Tráfego é bom pelo computador, dá pra fazer pelo celular? Dá, mas é bem chato, né? Mas então dá pra fazer, é melhor fazer no computador. Mas assim, é só para te mostrar que existe essa possibilidade, existe esse caminho, e a verdade é o seguinte, não existe dinheiro fácil, tá? Isso aí você tem que botar na sua cabeça. Você não vai ficar rico em um ano, você pode ter certeza disso. Ah, mas fulano ficou, ciclano ficou. Cara, são pessoas que são exceções, tá? E na maioria das vezes essas pessoas não foram honestas, não foram direitas ali na sua caminhada. Eu eu vivo bem hoje, né? Eu vivo de forma confortável. Mas se eu fosse desonesto, se eu apelasse ali nas copies, né, nas vendas, fizesse promessas agressivas, cara, eu estaria vivendo pelo menos 3 vezes melhor do que eu vivo hoje. Tá? Isso é fato.
Então a maioria das pessoas que enriqueceram rápido foi nicho black, ou foi fazendo promessas milagrosas, ou foi enganando as pessoas, ou foi fazendo alguma coisa de errado, tá? É muito, muito raro alguém ficar rico rápido sendo totalmente honesto, tá? Pagando imposto certinho, declarando, vendendo coisas que realmente funcionam. Então é muito, muito raro mesmo, tá? Porque o caminho direito é mais difícil, né? Sempre foi. É mais fácil a pessoa ir lá, dar um golpe, mentir, enganar e ganhar alguma coisa em cima. Então, é uma coisa que eu quero falar para vocês também, tá? Sejam honestos, independente do que vocês vão fazer. Porque você está construindo a sua reputação e não só isso, né, cara? Eu acredito em Deus, né? Eu sou cristão, então eu acredito que a gente tem que ser honestos, né? Eu acredito que a gente tem que ser verdadeiro e sincero em tudo que a gente faz. Porque Deus está vendo tudo, né? E a gente, pelo menos eu, né? Eu tento agradar Ele em tudo. Então, eu não vejo sentido, né, para a pessoa enganar as outras, mentir, iludir para ganhar dinheiro e, sei lá, vender a sua alma pro capeta, né, digamos assim, que é basicamente isso, né? A pessoa tá basicamente se entregando ali pro capeta por causa de dinheiro, né? Então, para mim, eu não vejo muito sentido nisso, né? Eu prefiro lucrar menos, prefiro ser menor, mas agir tranquilamente, né? E não atropelar meus valores, meus princípios, né, e o que eu acredito por dinheiro, né? Eu não sou dessa linha, né? Porque a pessoa que faz isso nada mais ela não é nada mais do que uma prostituta, né? O que que uma prostituta faz? Ela vende o seu corpo por dinheiro. Tanto que mudaram até o nome agora, né, para ficar mais bonitinho, agora virou job. Mas é prostituição do mesmo jeito. Então a prostituta ela se vende por dinheiro. A pessoa que ela engana as outras por dinheiro, ela está se prostituindo também, porque ela está vendendo a sua honra, a sua moral, os seus princípios, tudo isso por dinheiro, tá? Mas beleza, saiu um pouco do assunto. Tá? A verdade sobre marketing digital é essa. Dá para você lucrar, dá para você viver muito melhor do que trabalhando para outra pessoa, tá? Dá para você viver com muito mais liberdade. Por exemplo, eu tenho um notebook. Se eu quiser trabalhar aqui no escritório, eu trabalho. Se eu quiser ir para a sala trabalhar, eu trabalho. Tá? Às vezes eu gosto de ficar no tapete, né? Que é bom, eu gosto. Então, de vez em quando, não sempre também, tá? Porque afeta a produtividade. Eu deito ali meia hora no tapete, boto o notebook assim no colo e vou trabalhar um pouco, coisa simples, né? Coisas mais complexas eu gosto de estar no escritório. Mas nós temos essa liberdade, tá? Às vezes eu vou para casa da minha mãe, fico trabalhando lá um tempo, né? Ficar um tempo com ela. Às vezes quando eu vou viajar, eu levo o notebook, trabalho de onde eu estiver, tá? Então, a internet, o digital, ela tem essa possibilidade, tá? Essa liberdade. O que é que você precisa para trabalhar no digital? Dependendo do que você for fazer, é só celular e internet. Dependendo, se você for fazer algumas coisas a mais, tipo site, tráfego, né, algumas coisas mais complexas, aí você precisa de um computador, tá? De pelo menos um laptop ou um computador, um PC mesmo. Então, basicamente é isso. E a grande vantagem do digital também é a porta de entrada é muito baixa, cara. Cara, você aprende a fazer tráfego em 1 ou 2 semanas e você já consegue oferecer esse serviço. Você aprende a fazer site, né, do jeito que eu faço no WordPress, em, sei lá, 1 ou 2 semanas também, 3 semanas no máximo. E aí você já consegue oferecer esse serviço. Então a barreira de entrada é muito baixa. Seu custo é baixo, cara. Para você abrir um negócio físico, você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que fazer a estrutura do negócio, móveis, né, vitrine e tudo mais, contratar a pessoa na maioria das vezes, porque uma pessoa só talvez não consiga atender, vai ter que fazer o marketing, vai ter que fazer tanta coisa, pagar imposto aí, conseguir alvará, pagar contador. Já no digital não, cara, você da sua casa, do seu sofá, não tem escritório em casa, do seu sofá, você consegue fazer ter os seus primeiros lucros ali, né? Sem dificuldade nenhuma. Eu comecei assim, tinha nem escritório, tá? Eu vou lançar a comunidade, e nessa comunidade eu vou colocar uma foto de como eu trabalhava, cara. Eu trabalhava dentro do meu quarto, numa mesa de plástico, e tinha o guarda-roupa ficava do lado assim, ó. E eu botava a mesa no guarda-roupa na hora de trabalhar, na hora de dormir de noite eu tirava a mesa, né? Colocava em outro lugar porque não tinha espaço no quarto. Então assim, cara, é assim que a gente começa, entendeu? A gente começa pequeno e é na dificuldade, né? Eu não vim de família rica, eu não tive uma estrutura boa. Então, pra gente começar, tem que ser de baixo, tá? É mais difícil. Agora, para quem já tem uma casa própria, um pai e uma mãe que ajuda, que dá tudo, beleza. Mas minha mãe não teve essa condição, né? Meu pai não me criou. Então, assim, para mim foi mais difícil, tá? Mas vai ter pessoas que vai ser mais fácil, né? Vai ter pessoas que vão ter um caminho mais fácil, uma caminhada mais fácil, vão chegar até mais longe, né? Por causa dessa estrutura e dessa base. Porque quando você não tem a base, você tem que se preocupar muitas vezes com coisas básicas, e isso toma ali o seu tempo, né? Isso toma a sua energia. Mas que não que seja impossível, porque tem um amigo meu que ele ficou rico, que ele passava fome quando era novo. Ele pegava móveis do lixo, ele estudou comigo, ele pegava móveis do lixo para a casa dele porque não tinha como comprar. E a gente nunca entrou na casa dele enquanto estudava com ele, e aí a gente até ficava meio assim, né? Sei lá, achando estranho. Mas depois de velho, ele foi falar que ele não deixava ninguém entrar na casa dele porque tinha vergonha.
né? Morava ele mais dois irmãos e a mãe dele em um barraco, né? Aqui a gente chama de barraco, tem lugar que é casa de fundos. Uma casinha com uma cozinha, um quarto e um banheiro. E uma sala pequena, minúscula. Então imagina quatro pessoas num ambiente desse, né? Quatro camas em um quarto pequeno, né? Uma sala ali com móveis achados no lixo. Então essa foi a realidade desse meu amigo e ele conseguiu enriquecer, tá? Ele trabalha com instalação de... Agora é automação, né? Mas ele começou instalando câmera, alarme, cerca elétrica. Depois foi estudando e evoluindo cada vez mais. Então o cara veio de uma cidade muito pobre, né? Do Nordeste e veio para cá, para o DF, né? Eu moro aqui perto de Brasília. É Brasília, né? O pessoal chama de Brasília, mas é cidade de satélite, é região administrativa do DF. E, cara, ele conseguiu enriquecer, tá? Sinceramente. E, assim, é uma pessoa que ninguém dava nada, né? E, assim, até para se comunicar ele era difícil, né? Tanto que o apelido dele era Mudo na época da escola. Então, para você ver, né? E hoje em dia ele ganha muito com digital também, né? Com automação, com várias coisas que ele faz, né? Redes, né? Então, dá para você lucrar muito nesse mercado. E a porta é agora, tá? A oportunidade é agora. Com o tempo vai ficar mais difícil, porque a IA está avançando muito. E tem serviços que não vai mais. Daqui a pouco não vai ter ninguém fazendo, porque a IA vai fazer, tá? Então a hora de você entrar, a melhor hora foi sei lá, a época que eu entrei, 10 anos atrás quase, né? Ali quem se deu bem cresceu muito, explodiu, né? Mas hoje em dia ainda existe essa oportunidade. Então se você perdeu a oportunidade que passou, aproveita a que tem hoje, tá? Porque senão você vai ficar preso aí nessa situação o resto da sua vida, tá? Então é isso, pessoal. Só para te falar a verdade sobre o digital, contar um pouquinho sobre a minha história também. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e clica no gostei, tá? Compartilha com outras pessoas, outros amigos seus que querem entrar no mercado de marketing digital e que são iludidos, enganados, tá? Por influenciadores aí, por blogueiros, né? Por pessoas que fazem, né? Ou então dizem que fazem de muito dinheiro no digital, porque a maioria não faz. Então, assim, uma coisa eu garanto para vocês nesse canal, tá? Serei extremamente sincero e direto com vocês. Então se inscreve no canal e clica no gostei.